Bom dia, eu sou Gisele e hoje é dia de live Mães que Oram. Eu gostaria de, nessa manhã, meditar com uma palavra de Deus com você. Mais uma vez, eu gostaria de convidar você e outras mulheres e outras pessoas para assistir a nossa live. Então, se você que está aí conectado, puder mandar um recadinho aí para quem você conhece, para quem você sabe que precisa ouvir uma palavra do Senhor, seria legal você compartilhar essa palavra de Deus com alguém. Então, vamos compartilhar aquilo que edifica, e a palavra de Deus sempre edifica, né? Vamos fazer isso essa manhã para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar para começar esse encontro? Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça aí no seu lugar e vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, Deus amado, Deus de misericórdia, de amor e de favor, nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos e nós te bendizemos nessa manhã. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus e é o qual nós colocamos a nossa confiança. Obrigado, meu Deus, por estar sempre conosco, na dificuldade, mas também na alegria. Nas dificuldades, mas também nas vitórias. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor faz diferença na nossa vida. Obrigado, Pai, por toda a bênção recebida durante toda essa semana. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós estamos aqui, Pai, e isso é sinal do teu favor sobre as nossas vidas. Obrigado porque tudo que nós vivemos foi debaixo da tua mão poderosa. Obrigado pela semana abençoada, na qual meditamos na sua palavra. E hoje, Deus, nós estamos aqui com o coração disposto para aprender mais e mais do Senhor. Eu te louvo, te agradeço, peço que o Senhor visite cada casa que está assistindo e que vai assistir a esse vídeo. Que o Senhor venha com teu favor, com teu discernimento diante da palavra. Que o Senhor visite meus irmãos, minhas irmãs, de maneira especial. Abençoa também as suas gerações, abençoa seus filhos. Que o Senhor, Pai, nos derrame uma bênção especial sobre as mães. Uma bênção na qual nós tenhamos discernimento para criar os nossos filhos nos seus caminhos. Nós te louvamos, nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres? Nós estamos aqui então, nessa manhã, para meditar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E na semana passada, nas semanas, nós temos falado a respeito de pontos chaves relacionados ao processo de correção. Porque corrigir o seu filho, corrigir um filho, assim como Deus faz conosco, é um processo. Não é algo que acontece do dia para a noite. Você pode repreender o seu filho, mas a correção, ela vem à medida que o tempo vai passando, porque todos os dias é necessário corrigir. Todos os dias você vai se dar de frente com essa situação. E aí, eu creio que assim como eu, você vai precisar de sabedoria de Deus, porque muitas vezes você não vai saber como proceder nas situações. Cada situação é única, cada filho é único. E isso é muito importante, porque Deus nos trata dessa forma. E aí nós estamos meditando nessa palavra justamente para entender, porque assim como Deus nos trata como filhos, nós podemos tratar os nossos filhos, porque com certeza esse é um caminho certo, é um caminho no qual nós teremos sucesso. Amém? Então nós temos falado semana passada a respeito de arrepender. E nessa busca, dentro do processo de correção, nós precisamos primeiro se arrepender, e nessa busca nós precisaremos disso, do arrependimento, para poder conseguir fazer a vontade do Pai na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Isso tem tudo a ver com o nosso ministério de mães. Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus em nós. E aí eu queria lembrar com você nessa manhã, para a gente começar esse encontro. Jesus já pagou o preço do nosso pecado. Glória a Deus por isso. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Glórias a Deus.
Jesus já pagou o preço do nosso pecado e é por isso que nós estamos aqui. Se ele pagou o preço do nosso pecado, nós podemos estar aqui para poder receber aquilo que vem dele. Mas para que nós recebemos aquilo que vem dele, nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que nós temos falado tanto na questão da correção, por isso que nós temos falado tanto na questão do arrependimento, na questão do pecado, e agora, hoje, de maneira especial, nós vamos falar de mais 2 elementos chaves, que são nós vamos falar da repreensão, da confissão, do perdão e da confissão. Meu Deus, me deu um chute aqui. Desculpa. Nós vamos falar desses 2 elementos chaves, que são o perdão, a confissão e o perdão. Então, recapitulando, falamos sobre arrependimento e agora vamos falar de perdão e de confissão. Lá eu queria começar a meditar com você na palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10. Aonde a palavra de Deus diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Que bênção! Mais uma vez a palavra de Deus nos leva para uma direção. Mais uma vez a palavra de Deus nos dá uma direção correta para seguir. E o melhor, ela já nos dá o resultado dessa direção. Graças a Deus pela palavra de Deus. Como temos falado, a Bíblia é um manual de vida. A Bíblia é um manual no qual você pode consultar, porque você consultando a Bíblia, você vai ter respostas para suas dúvidas, respostas e direções para sua vida. Vale lembrar que para que os seus filhos aceitem dentro desse processo de correção, para que os seus filhos aceitem esse ponto que nós vamos trabalhar agora, que é a confissão, eles precisam ter sido convencido apropriadamente. Lembra que convencido tem a ver com repreensão, ou seja, você tem que ter repreendido o seu filho. Ao ter repreendido, você provavelmente vai aplicar em seguida uma correção. E aí vem o arrependimento e então a confissão. Mas por que confissão? Lembra que nós conversamos a respeito dessa ideia de tribunal? Não é com o sentido pesado da palavra, mas é só para a gente entender que nós precisamos sim fazer esse processo com os nossos filhos, porque assim fica até mais fácil deles entenderem. Então, com essa ideia de tribunal na cabeça, nós entendemos que a confissão é necessária. Não é assim que é feito num tribunal? Onde você comete um erro, tem uma atitude errada e aí então você precisa, aquela pessoa acusada, ela precisa confessar o que foi feito. E a palavra de Deus diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você vai ser salvo. Ou seja, tem uma deixa aí, né? Se você confessar, isso tem a ver com o seu futuro. Então vamos entender que a confissão é uma coisa muito importante. É muito importante. A palavra de Deus, ela deixa claro a respeito da confissão feita pela sua boca. Pela sua boca, pela boca do teu filho. Sim, a nossa boca ela é um instrumento para a gente fazer a confissão. E atenção, para todas as partes envolvidas na situação. Você precisa entender que a confissão ela é necessária porque ela produz algo dentro de você. Se Jesus fala isso na palavra dele, é porque ele nos conhece. Ele sabe que como seres humanos, nós precisamos seguir um determinado caminho. Eu costumo dizer que o ser humano ele precisa de regras. Porque se ele viver fora das regras, ele faz aquilo que ele pensa ser o certo.
E por que a regra é tão importante? Para te escravizar, para te deixar simplesmente ali naquela rota? Não, ela serve para te ajudar. E é por isso que Jesus falou, a confissão é necessária e a confissão precisa ser feita pela sua boca. Se você pensar comigo que confissão tem a ver com disposição a reconhecer, não fica interessante? É uma disposição em reconhecer. Você vai precisar confessar o que foi feito, o seu filho vai precisar confessar aquilo que ele fez entre as partes envolvidas. Lembra que eu falei? Então, quem são as partes envolvidas? Vamos pensar junto. Todas as pessoas que estão relacionadas a determinada atitude. No caso de um problema com alguém, tem a pessoa atingida, tem você como mãe e autoridade e tem uma autoridade maior. E essa autoridade é Deus. Nós não podemos esquecer e não podemos deixar no processo de correção sempre colocar o Senhor no meio. Isso faz parte de quem usa a palavra de Deus como instrumento para a correção dos seus filhos, por exemplo, que é o nosso caso. Nós precisamos ficar muito atentos, porque confessar o nosso pecado, a nossa atitude errada, não serve para aliviar a nossa culpa. Não serve. Como eu disse antes, serve para reconhecer a nossa culpa. Ou seja, nós, na condição de pecadores, o seu filho, na condição de errado diante daquela atitude, ele vai reconhecer dentro do coraçãozinho dele de que ele fez algo que não agradou a mamãe, a Deus e a outra pessoa que foi prejudicada, ok? Por isso nós devemos confessar de maneira específica. Lógico que você chegar e falar de uma maneira geral, isso surte algum efeito? Surte. Mas nós estamos falando de coração. Nós estamos falando de mudar a essência do coração. Então você precisa tratar as coisas de maneira específica. Para quê? Para que você consiga um resultado específico. Para que você melhore o seu filho naquele comportamento. E aí, quando o comportamento mudar, a confissão também vai mudar, porque ela vai ser de acordo com o comportamento que está acontecendo. A consciência do pecado para os filhos, a consciência do pecado para nós. Sim, o Senhor quer que tenhamos consciência do erro e do pecado. Por quê? Para que você não erre mais, para que você passe por todo esse processo e aí então você não repita o mesmo erro. Porque lá, quando você estiver numa situação parecida ou uma situação igual a essa, você vai lembrar, assim como seu filho, pelo processo qual Deus te tratou, pelo processo pelo qual você como mãe tratou no seu filho. Olha que interessante, algo que teve mais trabalho, teve. É assim que Deus faz por nós. Nós damos muito trabalho. Sabia que você como filha, você dá muito trabalho? Então quando você olhar para o seu filho e achar que ele deu muito trabalho, se coloque na posição dele. Coloque você como filha, não só dos seus pais que estão aqui nessa terra, mas do seu pai que está no céu. Você também dá trabalho, sabia? Então você precisa sim da consciência do pecado. Para quê? Para que a confissão seja específica. Então, nessa ideia de que a confissão seja específica, precisamos discernir o pecado de maneira específica, o erro, a atitude equivocada de maneira específica, em busca de mais um componente da correção, que qual seria? O perdão. Sim, primeiro você precisa confessar. Primeiro você precisa levar o seu filho a se arrepender. Em seguida, ele vai confessar aquilo que ele fez. Ele vai reconhecer a culpa, o erro, o pecado diante daquilo que foi feito. E em seguida, ele vai receber esse perdão. Em nome de Jesus. Você vai receber o perdão. Você sabia? Você vai receber, sabe por quê?
porque você é filha de um Deus maravilhoso, assim como eu. Você é filha de um Deus que quer te abençoar. Você é filha de um Deus que ele não quer ser juiz na sua vida, mas ele é pai, e um pai amoroso. Glória a Deus por isso. Nós temos um pai amoroso no céu. Nós temos um pai que cuida de nós. Você é uma mãe amorosa. Sim, você corrige, você repreende, corrige, leva ao arrependimento, leva teu filho à confissão. Para quê? Tudo isso para perdoá-lo, assim como o Senhor faz conosco. Eu gostaria de reforçar com você que o começo de toda confissão é no Senhor. Quando nós falamos em relação às partes envolvidas, você não pode esquecer do Senhor, lembra que nós comentamos? Então, você precisa começar por Ele. E você vai entender isso ao a gente comentar a respeito do perdão. O nosso Deus é um Pai amoroso e Ele vai nos ajudar com tudo isso. No processo de confissão, às vezes quando você vai levar a sua confissão para o outro, não necessariamente a pessoa vai receber de uma excelente maneira. Talvez, naquele primeiro momento, ela nem te perdoe pela sua atitude errada. Mas o Senhor é diferente. É por isso que você leva primeiro para Ele. Primeiro para Ele. Você coloca aos pés do Senhor a sua atitude. Você reconhece diante do Senhor a sua atitude equivocada. E aí então você segue no processo de confissão, levando para as pessoas que estão envolvidas nisso. Você, como mãe, vai ajudar o seu filho no processo e também vai ensiná-lo a confessar o erro, o desvio aí da atitude para você também, que é uma autoridade de Deus aqui nessa terra, na vida dele. Amém? Então, após você ter feito isso, você conversou com o Senhor, você discerniu, se tiver alguém nos assistindo que seja maior, né? Você vai falar isso para sua mãe, você vai colocar isso para os seus pais, você vai confessar a sua atitude para os seus pais, e aí então você vai passar para o próximo processo de correção, que é o perdão. E que bom é você contar com o perdão. Eu queria dizer para você que a confissão, ela gera perdão. E este precisa ser buscado. Sim. Às vezes você dizer para o outro, eu lamento muito pelo que aconteceu. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Talvez a pessoa não consiga ter discernimento. Ou ela pode até ter, ela pode aceitar, né? Você tem essas duas possibilidades. Ao levar a confissão do seu pecado para alguém, ela pode te perdoar, mas pode ser que não, naquele momento pelo menos. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você nessa manhã, e isso é o que você tem que guardar dentro do teu coração, de uma maneira poderosa. No livro de Jeremias 31, verso 34, está escrito assim: o Senhor que perdoaria a maldade e não se lembraria dos nossos pecados. Sabia que quando você confessa os seus pecados diante do Senhor, Ele esquece? Ele é o único capaz de te perdoar num primeiro momento de uma maneira livre e esquecer dos teus pecados. A Bíblia fala em Jeremias: e não se lembraria mais dos nossos pecados. Tem coisa melhor que isso? Alguém que mesmo diante de tantos erros, mesmo diante de algumas falhas, Ele nos perdoa pelo seu infinito amor, sem nos cobrar nada. Por isso que você precisa ser do Senhor. É por isso que você precisa ser uma mãe do Senhor. Porque ao você entender isso, você vai agir dessa forma.
Você vai levar as suas dificuldades, transgressões, pecados, todos aos pés do Senhor. E é natural que você ensine isso com mais facilidade. É muito natural. É aquela coisa, se você costuma fazer algo para você ensinar para o seu filho, ele praticamente aprende pelo ambiente em qual ele vive. Porque o ambiente influencia na educação, seja ela a educação secular que a gente fala, né? A educação de bons hábitos, a educação de boas atitudes, mas também na educação cristã, que você vai colocar para os seus filhos. Então, nós precisamos buscar o perdão de todas as partes ofendidas, como eu disse, a começar pelo Senhor. É por esse motivo que nós precisamos. Olha você vivendo um relacionamento íntimo com Deus. Sim, você está vivendo um relacionamento íntimo com o Senhor. À medida que você transforma essa confissão, essas atitudes, essa ideia, uma prática na sua vida. Você está vivendo. E esse perdão, você pode me perguntar assim, mas e o perdão de Deus? Como que isso é feito? Né? Como que isso acontece? Depois você busca essa referência. Mas em Mateus 6, eu vou citar o verso 12. Jesus foi tão bondoso conosco, o Senhor foi tão bondoso e sabia de todas as nossas dificuldades, porque elas não mudaram. Nós somos outro povo, outras pessoas, né? Nós somos o povo de Deus, mas nós somos outras pessoas relacionadas à época em que a Bíblia foi escrita. Mas ele sabia que isso ia servir para aquele pessoal e para nós também, porque foi ele que nos criou. E aí, ele é tão bondoso e tão maravilhoso que lá no Mateus capítulo 6, no verso 12, está escrito assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Olha o Senhor, através da oração do Pai Nosso, que foi um modelo de oração que Ele nos deixou. Ele nos ensina a confessar, a perdoar. Ele nos ensina a esquecer, a agir como Ele faz. Olha como Ele é bondoso conosco. Ele deixou esse modelo de oração para que nós entendêssemos como Ele pensa, como Ele age. Então, nessa ideia de que você pode contar com esse Deus maravilhoso, nessa ideia de que o Senhor nos perdoa as nossas dívidas, nós temos que lembrar que o perdão para nós cristãos, ele foi dado por conta de um Jesus. Por conta de Jesus, de um não, por conta de Jesus. De Jesus, ou melhor, por conta do sangue de Jesus. O sangue que cobre todos os nossos pecados. Amém? Graças a Deus por isso. Nós temos um Senhor, o Senhor, e nós temos o sangue dele, que a gente costuma dizer, vertido na cruz. Ou seja, aquele sangue derramado, a atitude do Deus Pai, quando ele entregou o seu único filho por nós, é para quê? É para perdoar os seus pecados do passado. Sim, pode vir para Jesus, que Jesus esquece os seus pecados. Os pecados do presente, se você pecou hoje, peça perdão ao Senhor e siga em frente, porque Ele também já perdoou os pecados do teu futuro. Só um Deus maravilhoso poderia ter essa capacidade. À medida que você é de Jesus, à medida que você entrega a sua vida, lembra que nós lemos lá no início, em Romanos capítulo 10, verso 9, vou ler de novo para você. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, o Senhor faz isso por nós, porque Ele nos ama. Sim, e você tem que aprender com o Senhor, assim como eu. Nós temos muito a aprender com o Senhor. O Senhor nos ensina através da sua palavra. Assim que Ele lidar com os seus filhos, Ele nos perdoa. E aleluias por isso. Porque o que seria de mim sem o perdão do Senhor? Eu gostaria que você pensasse nessa manhã, mãe. O que seria de você sem o perdão do Senhor?
Como você viveria sem o perdão de Deus Pai? Você precisa ir buscar esse perdão. E você precisa ensinar isso para os seus filhos. À medida que você ensina esse caminho para os seus filhos, com certeza você garante um futuro muito melhor para eles. Um futuro onde eles não acumularão as coisas ruins dentro deles. Eles saberão que existe um Deus que é por eles. Então, meu Deus, como que eu faço com esse meu pecado? Me ajuda, diga, seja específica, ensina seu filho a ser específico, na idade dele, né? Eu não vou ensinar para o meu filho pequeno palavras difíceis, nem para mim isso não precisa, Deus não precisa disso. Ele só precisa que com o coração aberto, com o coração disposto, você fale sobre o seu erro. É o que a palavra de Deus nos ajuda a saber. Por isso você vai chegar para o seu filho e vai dizer na idade dele, por exemplo, no meu caso, meu filho pequenininho de 3 anos, papai do céu, eu errei, eu fiz, eu costumo falar feiura, né? E a mamãe ficou triste, a mamãe não gostou, me perdoa. E clama esse perdão. Sim, você precisa clamar. Mas Deus já sabe, porque Deus sabe todas as coisas. É verdade. Deus sabe dos seus pecados, dos seus erros, dos seus acertos, Ele sabe de tudo. Mas Ele diz que você tem que falar. Para que isso, hein? Para que você crie isso dentro de você. Essa dependência, esse relacionamento com o Senhor. É por isso que Deus quer. Ele quer se relacionar com você. Você sabia disso? Então, relacionamento só se faz com diálogo. Você se relaciona com alguém que você nem fala? Não tem como. Não tem como. Por mínimo que você fale, né? Tem gente que fala pouco, tem gente que fala muito, mas por mínimo que você fale, relacionamento tem a ver com fala. É por isso que o Senhor nos orienta na palavra dele. Os pecados e os erros, eles nos afastam da comunhão com o Senhor. Eles entristecem o coração de Deus, até que lidemos com o nosso pecado. É por isso que Deus quer que você vá para o seu lugar secreto aí na sua casa. É por isso que Deus quer que você ensine isso para os seus filhos. Que você leve ele para um lugar de arrependimento, de confissão e também de perdão. Graças a Deus por isso. Aleluias por isso. Graças a Deus, porque nós temos um Deus que nos leva sim a ficar de frente com o nosso erro, mas Ele também nos leva a nos alegrar, a saber que nós temos com quem contar. Graças a Deus por isso. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, a Bíblia fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Glória a Deus. De novo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus, que Deus é esse? Ele só quer que a gente faça a nossa parte. Ele só quer que a gente mova o nosso coração em direção a Ele. Ele quer ter um relacionamento conosco. O nosso assunto de hoje tem a ver com confissão e perdão. Mas relacionamento com Deus tem a ver com tudo. Com tudo. É através do relacionamento com Deus que você vai conseguir evoluir nesses pontos. Você entende isso? Então, nessa manhã, nessa breve palavra, eu gostaria de terminar essa live e que você entendesse o seguinte: não existe perdão sem confissão. Você precisa sair daqui essa manhã entendendo que o perdão, ele precisa de uma condicional. Se você confessar, você será perdoado, ok? Você não pode esquecer isso. Segundo ponto,
para que a correção que você vai fazer no seu filho, aquela repreensão e o processo de correção seja duradouro, é preciso de arrependimento, confissão e perdão. Você precisa trabalhar esses pontos com seus filhos. Para quê? Para que aquela repreensão que você fez não seja só uma atitude para parar o seu filho diante daquilo que ele está errado, ou para envergonhar o seu filho pela atitude errada. Não serve só para isso. Você precisa desenvolver no seu filho, você precisa treinar no seu filho também arrependimento, confissão e perdão. Isso faz parte, são elementos-chave da correção. Você precisa trabalhar isso no coração dele, porque com certeza, ao crescer nessa conduta, você terá uns filhos abençoados, filhos que terão mais intimidade com o Senhor, filhos que entenderão desde cedo, e é muito mais fácil quando a gente aprende desde cedo, não é? Quando você, vou dar um exemplo aqui, né? Eu trabalho com atividade física, então assim, as pessoas às vezes começam a fazer exercício, elas falam assim, nossa, por que eu não comecei antes isso? Por quê? Porque agora ela está sofrendo para fazer aquilo. Se ela tivesse tivesse um hábito de exercício anterior, com certeza isso facilitaria o dia dela de hoje. Né? Você começa a fazer atividade física quando criança, você desenvolve, sabe-se disso. A medicina do esporte fala sobre isso, a medicina do movimento. Você começa desde criança, você cria um repertório motor. A gente fala em repertório motor. Então, eu vou dizer para você, você vai trazer um repertório abençoador para o seu filho. Você vai trazer ferramentas para ele. Você vai trazer um repertório do Senhor para ele. Olha o repertório do Senhor: arrependimento, confissão e perdão. Aí o que vai acontecer? Ele vai crescer com essas ferramentas dentro dele. Assim como a criança que cresce na atividade física, brincando, pulando, ela com certeza vai ser um adulto mais saudável, com certeza, porque ela vai se constituir com esse comportamento, ela vai se constituir com essa formação. O corpo dela, ele cresce entendendo que funciona no movimento. Então é por isso que nós temos que trabalhar os nossos filhos o alimento da palavra de Deus desde cedo. E não esqueça, não importa a idade do seu filho, se ele tem discernimento para fazer birra, para fazer manha, para fazer qualquer coisa, ele também tem discernimento, lógico, adequado à idade dele, para entender o arrependimento, o perdão e a confissão, ou melhor, o arrependimento, a confissão e o perdão. Amém? Entenda uma coisa, esses elementos chaves, eles servem para que você ensine o seu filho e você também a amar a Deus e também ao seu próximo. Se você conseguir trabalhar esses pontos com seu filho, se você, como filha de Deus Pai, trabalhar esses pontos no seu coração, você vai, por tabela, amar mais o Senhor e também o seu próximo. Precisamos amar o nosso próximo. Isso faz parte da nossa vida cristã, isso faz parte do que agrada o coração de Deus. Por isso eu te convido a orar nessa manhã, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nos ajude a viver os processos da correção. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Senhor Pai Santo, Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia. Nós te agradecemos, Deus, por essa manhã tão maravilhosa. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos elementos chaves da correção. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver cada um deles e aplicar cada um deles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós glorificamos o nome do Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus que nos perdoa sim,
mas também nessa manhã entendemos que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos andar conforme a tua vontade, para que esse perdão chegue ao nosso coração e que juntos, Pai, nós e o Senhor possamos caminhar em direção à eternidade. Nós te louvamos, nós te agradecemos nessa manhã, te damos graça, Pai. Abençoa o nosso sábado, abençoa todos aqueles que estão assistindo e que irão assistir essa live. Que o Senhor trabalhe no coração de cada pessoa e que desperte na vida de cada um deles, a começar por mim, a vontade incessante de te buscar. Eu te louvo, te agradeço pelo teu Espírito Santo, que é tão maravilhoso, que é o nosso amigo e que nos ajuda em todas as nossas dificuldades. Te louvamos, te agradecemos, fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te proteja nessa semana. Siga a gente nas redes sociais, sempre traremos uma palavra de bênção. Durante toda essa semana estaremos falando a respeito de confissão e de perdão, versículos, meditações, devocionais que vão te ajudar a discernir a vontade do Senhor para a tua vida. Aplique isso na sua casa, mãe. Faça disso uma tarefa para você, que você ajude o seu filho a se achegar ao arrependimento, à confissão e ao perdão. Não esqueça que às 11h05 nós começamos a sala de oração. Sim, um projeto maravilhoso que vem a somar com esse da Live Mães que Oram. E na sala de oração é só você mandar um direct aí para os nossos canais. A gente tenta te incluir, te manda um convitinho do Zoom, nós vamos fazer a reunião pelo Zoom, então você precisa receber o convitinho, tá? Vai ser uma reunião fechada somente para aqueles que querem participar. Nós te louvamos, Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor faz e assim nós seguimos na nossa semana. Deus te abençoe e não esqueça, você é uma mãe que ora.